Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês o restante da explicação sobre a função da palavra que. Na videoaula passada, nós vimos algumas funções e agora nós vamos continuar. Nós vamos continuar aqui da função sobre o advérbio de intensidade, tá bom? Bom, então vamos lá. Quando que a palavra que vai desempenhar essa função de advérbio de intensidade? É o seguinte, vai ser quando ela intensifica uma característica expressa por um adjetivo ou por um próprio advérbio, tá bom? Então, assim, ela vai ter essa função de advérbio de intensidade quando ela estiver intensificando, dando uma ênfase maior a um adjetivo ou até mesmo a um próprio advérbio. Olha lá nos exemplos. Que excelente dia de sol. Excelente é um adjetivo e a palavra que está intensificando esse adjetivo. Nós poderíamos muito bem somente dizer excelente dia de sol, mas nós quisemos intensificar e colocamos o que? Então, esse que passa a desempenhar a função de advérbio de intensidade, tá bom? No segundo exemplo, diz assim, você mora a 20 quilômetros da escola? Que longe! Aqui a palavrinha advérbio apareceu embaixo de você, mas é por conta da configuração, tá? Mas o advérbio vem aqui embaixo da palavrinha longe, tá bom? Então, aqui o que está acompanhando um advérbio, ou seja, ele está intensificando um advérbio. Então, aqui nessa oração, tanto o que quanto a palavra longe estão desempenhando a função de advérbio, né? Então, aqui ele vai desempenhar essa função de advérbio de intensidade, porque ele está intensificando um próprio advérbio, ok? Bom, quando ele desempenhará a função de interjeição? Nós vimos em morfologia, quando a gente estudou sobre interjeição, que interjeição é aquela classe gramatical que indica surpresa, susto, espanto, admiração, e sempre a gente utiliza um sinal de exclamação, né, para poder utilizar as palavras que são interjeição. Aqui, a palavra que vai desempenhar essa função de interjeição. Então, olha só, quando a palavra que tem a função de interjeição e é empregada com uma exclamação de surpresa ou de espanto, tá? E nesse caso, ela deve ser acentuada e seguida de ponto de exclamação. Então, nessa situação aqui, quando ela estiver desempenhando essa função de interjeição, ela deve ser acentuada por um sinal circunflexo, né, um acento circunflexo, e geralmente ela vem seguida de ponto de exclamação, e se for uma exclamação junto com pergunta, ela também vem com um sinal de interrogação junto. Olha o exemplo, que? É sério que vai embora para sempre? Então, aqui a gente demonstrou uma surpresa, um espanto, né, sobre tal notícia, e nós acentuamos a palavra que com um sinal, com um acento circunflexo, juntamente com um ponto de interrogação e um ponto de exclamação, tá bom? Bom, quando que esse que vai desempenhar a função de preposição? Quando a palavra que tem a função de preposição e ela puder ser substituída pela palavra de, que é uma preposição, né? Com esse valor aí de preposição, a palavra que vai ligar dois verbos dentro de uma locução verbal. Dentro de uma locução verbal que for formada pelos verbos auxiliares ter ou haver. Olha só o exemplo. Clara teve que tomar vários remédios. Aí nós poderíamos substituir esse que por de e ficaria Clara teve de tomar vários remédios. Então aqui nós estamos ligando dois verbos, o verbo ter com um verbo tomar, certo? E aqui a nossa oração também saiu uma parte em cima e outra embaixo, mas ela é assim. Tem que haver paz no mundo. Aqui também nós poderíamos substituir esse que por de e ficaria tem de haver paz no mundo, tá bom? Então, aqui nessa situação, o que vai desempenhar a função de preposição, porque ele está ligando dois verbos dentro de uma locução verbal e formada pelos auxiliares ter e haver, ok? Bom, quando que a palavra que vai ser uma palavra ou partícula de realce? Como o próprio nome já diz, palavra ou partícula de realce, ela serve para dar ênfase, para realçar algum termo dentro da oração. Mas acontece o seguinte, essa palavra, esse que, ele não vai ser tão importante, ele não vai ser essencial para a compreensão do texto, porque a gente pode tanto colocar quanto retirar e o texto vai continuar com o mesmo sentido, tá bom? Olha só,
meu pneu furou. Aquele prego é que causou o dano. Ótimo, a gente conseguiu entender que o pneu do carro furou, que a pessoa passou com o carro em cima de um prego e foi o prego que causou o dano, beleza. Agora, nessa situação, nós poderíamos retirar essa expressão é que e ficaria com o mesmo sentido, olha só. Meu pneu furou, aquele prego causou o dano. Então, se a gente retirar, não tem nenhum prejuízo semântico, ok? Tá bom? Então, nessa situação, a gente diz que esse é que, né, ele pode ser chamado de partícula de realce e ele também pode ser chamado de partícula expletiva. Olha que nome estranho, mas é isso mesmo, a gente vai encontrar esse nome aí nas gramáticas, tá? Ele pode ser uma palavra ou partícula de realce e pode ser chamado também de partícula expletiva, ok? E o último que nós temos ali é o substantivo. Quando que a palavra que vai desempenhar essa função de substantivo? Quando ela for precedida por um artigo, um pronome ou um numeral. Aí ela vai desempenhar essa função de substantivo. E essa palavra ela deve ser sempre acentuada no singular e usada no plural também, tá bom? Olha só. Naquela menina há um quê de mistério, ou seja, há um toque de mistério, há uma sensação de mistério, e a gente percebe que veio um artigo indefinido na frente dele. Então, nessa situação aqui, nesse contexto, o que veio acentuado e ele desempenha a função de substantivo dentro dessa oração. E o último exemplo, errei a classificação dos dois quês daquela questão. Também acontece a mesma coisa, só que esse ques aqui, ele veio precedido de quê? De um numeral, né? De numeral. E aqui ele veio no plural. Então, a gente consegue perceber que tanto no singular quanto no plural, a gente deve utilizar o acento, né? Um acento circunflexo aí no que, ok? Então, pessoal, é isso. As funções da palavra que são essas, tá? E até o nosso próximo vídeo com as funções da palavra se, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!